Depois de quase um ano de uso da Single Vessel de 70 litros da Inversa, eu acredito que chegou a hora de fazer um review definitivo dessa panela cervejeira. Isso depois da vinheta. Olá, Luciano Ribeiro da Saibia e hoje eu vou fazer um review completo sobre a nossa panela cervejeira, a Single Vessel de 70 litros da marca Inversa. Bem, esse vai ser um vídeo bem longo, então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um índice com os tempos e tópicos específicos, caso você queira pular para um deles em especial. Mas se você pretende comprar essa Single Vessel ou comprou há pouco tempo, eu aconselho a assistir o vídeo por inteiro, porque eu vou abordar vários temas que são de interesse para o usuário dessa panela. Lembrando que parte do processo de desenvolvimento de um cervejeiro é o conhecimento a fundo sobre os equipamentos que ele usa. Agora eu irei apresentar as principais funções dessa Single Vessel. Essa Single Vessel tem dois botões. Esse primeiro é o botão de força geral para a Single Vessel, aciona a Single Vessel propriamente dita, e esse segundo é o botão que aciona a bomba de recirculação. Vamos ligar aqui, veja que a luz acende. Então, quando acionamos o botão de força geral, o display liga. Então agora eu vou apresentar os botões que nós temos aqui. Esse primeiro botão ajusta a temperatura. Esse segundo, a potência das resistências. Do outro lado temos o botão de Start Stop, que dá início ou interrompe o processo de mosturação, isso é, de operação da Single Vessel. Temos o botão de Timer, que ajusta o tempo. O botão de Auto Pause, que aciona a programação de uma receita na Single Vessel. E do outro, o botão de Manual, caso você queira fazer toda a entrada dos parâmetros manualmente. O botão de menos e o botão de mais. Com essa panela você pode realizar todo o procedimento de braçagem de forma manual, mas também você pode programar receitas passo a passo para facilitar a sua vida durante o dia de braçagem. Então inicialmente eu vou demonstrar aqui o modo manual. Acionando o modo manual, a tela aparece com essas funções. Se eu apertar a tecla Power, eu posso ajustar a potência da resistência de 100 watts até o máximo, que é de 3.200 watts. Apertando aqui a tecla Temp, eu passo a acessar o menu Temperatura, onde eu posso aumentar a temperatura desse passo ou diminuir a temperatura conforme o desejado. E por último a tecla Timer, onde eu posso ajustar o tempo para esse passo, diminuindo o tempo ou aumentando o tempo conforme a necessidade. Feito esses ajustes, então eu aciono a tecla Start Stop e dá início ao processo conforme programado. Para gravar uma receita, a gente aperta simultaneamente por 5 segundos o botão Power e Timer, e aí a gente acessa o menu de número de receitas, que vai desde a receita 0 até a receita 9. Então você pode programar 10 receitas na Single Vessel. Então você seleciona qual receita que você quer programar e aperta Start Stop. Uma vez selecionado o número da receita, aperta aqui Auto Pause e aí a gente vai iniciar os passos da receita. A gente pode, por exemplo, ajustar primeiro a temperatura. Então clicamos em temperatura e digamos aqui que a temperatura para essa mosturação seja 65 graus. Então ajustamos 65 graus. Agora vamos ajustar o tempo para esse passo. Apertando aqui em Timer, ele muda e aí eu posso aumentar ou diminuir o tempo conforme o necessário. Por último, apertando aqui no botão Power, eu posso ajustar a potência, reduzindo essa potência ou aumentando. No caso aqui para a temperatura, 65 graus, 2500 watts é o suficiente. Uma vez ajustados os parâmetros desse primeiro passo, eu aperto Auto Pause e aí eu vou para o segundo passo, Step 2. Nesse segundo,
eu posso ajustar, por exemplo, a temperatura, no caso aqui o mash out, 78 graus, posso ajustar o tempo e posso ajustar a potência. Eu não preciso de uma potência tão grande para essa temperatura, então eu vou reduzir aqui para 3000 watts. Agora eu passo o tempo, vou fazer um mash out aqui de 10 minutos, por exemplo, e a temperatura já está ajustada. Então, feito isso, eu posso ir para o próximo passo da receita, apertando Alt Pause mais uma vez. O próximo passo, o passo 3, seria a fervura. 60 minutos de fervura, usando a potência máxima da panela 3200 watts. Se eu quiser, eu ainda posso programar as adições de lúpulo, apertando mais uma vez Alt Pause, e aí aparece Hop 1, e eu determino o tempo que eu vou adicionar esse lúpulo, que pode ser desde o tempo máximo da fervura, no caso 60 minutos, ou um outro tempo. No caso aqui eu vou iniciar a primeira adição a 50 minutos. Caso eu for fazer mais adições de lúpulo, eu aperto aqui a tecla Timer, e aí vai para Hop 2, segunda adição. Eu posso programar mais uma vez o tempo. Digamos que agora eu deva adicionar esse lúpulo faltando 20 minutos para o fim da fervura. Então ajuste-se o tempo. E aí, se eu quiser mais uma adição, dessa vez a 10 minutos, eu aperto o Timer para o Hop 3, coloco o tempo de 10 minutos e assim por diante. Podemos fazer uma última adição de lúpulo ao tempo de 0 minutos. E aí, depois de programar, aperta-se Alt Pause mais uma vez. A tela vai voltar para a tela em branco inicial. Para gravar, a gente aperta então Manual Pause e mais uma vez aperta Manual Pause e segura por 5 segundos. Vai aparecer um som diferente e isso indica que a receita foi gravada com sucesso. Terminado o processo, então eu posso desligar a Single Vessel. Quando eu ligar novamente e apertar a tecla Alt Pause, aquela receita estará disponível para ser executada. Veja todos os passos que a gente programou: a mostura, o mash out e a fervura, bem como as adições de lúpulo que a gente programou para 50 minutos, para 20, para 10 e a última adição no final da fervura. Eu aperto mais uma vez Alt Pause, ele volta para a tela em branco. E se eu quiser executar essa receita, eu aperto mais uma vez Alt Pause. A receita é carregada, conforme a gente programou, e aí Start Stop para dar início ao processo. Antes que você faça a sua primeira braçagem com a sua nova Single Vessel, é importante fazer o ajuste de temperatura medida pelo termômetro interno da panela. Para fazer esse ajuste de temperatura, nós utilizamos 50 litros de água da rede, colocamos essa água na nossa Single Vessel, homogeneizamos essa água, porque é importante que a temperatura esteja uniforme em todo o volume de água. Esperamos algum tempo depois, então acionamos a nossa Single Vessel e verificamos qual era a temperatura registrada pelo termômetro. Então, para aferir a temperatura da água, nós utilizamos 3 termômetros, um analógico e 2 digitais. Aguardamos um certo tempo até a temperatura se estabilizar. Percebam que o termômetro à direita da tela está marcando exatamente 27,3 graus, enquanto o termômetro lá em cima da tela está marcando 28,3 graus. O que vocês não viram é que o termômetro analógico também está marcando por volta de 27 graus. A pegadinha aqui é que esse termômetro ele não está calibrado. Então eu já tinha feito uma calibração prévia dele, de tal forma que para temperaturas positivas eu devo subtrair 1 grau Celsius para que a temperatura seja a correta. Então, como o termômetro está marcando 28,3, na verdade a temperatura correta é 27,3. Então, para fazer o ajuste de temperatura do termômetro interno, nós pressionamos simultaneamente a tecla mais e menos por 5 segundos. E quando nós liberarmos essas teclas, ele vai entrar nesse menu, mostrando uma temperatura indicando C1. Como a temperatura registrada pela panela foi igual à temperatura medida nos outros termômetros, eu não preciso fazer nenhum ajuste. Mas, por exemplo, se a panela tivesse registrado 24,3 graus, isso é 1 grau a mais do que a temperatura correta, então eu subtrairia 1 grau
dessa temperatura para ajustar os dois termômetros. Já se a temperatura registrada pela panela fosse menor, eu poderia ajustar com um valor positivo, como por exemplo aqui 1,3 graus a mais. Como não houve necessidade de ajuste, eu vou colocar em 0. E uma vez ajustado o valor de correção para a temperatura, eu simplesmente aperto na tecla Temp. Então a correção de temperatura é aplicada. Então, como vocês viram, a temperatura registrada pelo termômetro interno da panela não precisou ser ajustada no meu caso. O fabricante dessa panela cervejeira recomenda que antes do primeiro uso e após o final de cada braçagem, depois que você limpar todo o equipamento, que você aqueça a água a 70 graus de temperatura e faça essa água quente recircular por todo o sistema por pelo menos 15 minutos, para garantir que a panela esteja sempre limpa e pronta para o uso. Então eu aproveitei esse procedimento para medir a razão de subida da temperatura. Para isso, utilizamos o programa manual e iniciamos o processo apertando Start Stop. Percebam a letra H piscando, indicando que a resistência está ligada. Então disparamos o nosso cronômetro e esperamos a temperatura chegar ao primeiro ponto, que foi de 50 graus centígrados, sempre mantendo a bomba de recirculação ligada para simular um processo de mosturação. Seguimos então cronometrando a subida da temperatura e anotando os valores até que a temperatura chegou aos 70 graus. A razão de elevação da temperatura foi de 0,63 graus por minuto, indo dos 27,3 graus até os 50 graus centígrados. Essa razão é um pouco menor, de 0,62 graus centígrados por minuto, quando consideramos a elevação da temperatura de 27,3 graus até 66 graus, simulando assim uma mosturação em rampa única. E essa razão de subida da temperatura, ela diminui um pouco mais para 0,52 graus por minuto, quando nós consideramos a elevação da temperatura de 66 graus até os 70 graus. Se nós considerarmos uma razão de subida de temperatura do início até uma fervura, nós podemos esperar uma razão em volta de meio grau por minuto, o que pode fazer com que haja uma demora considerável na elevação da temperatura dessa cincoversa. Isso porque ela é uma panela com uma capacidade grande, isso é, trabalhando ali por volta dos 60 litros na mosturação, e a resistência é de no máximo 3.200 watts. Quando o aconselhado seria que para um volume desse, essa resistência fosse de pelo menos uns 5.000 watts. Mas se você quiser acelerar essa subida de temperatura, você pode utilizar em vários estágios do processo um ebulidor elétrico, isso é, um mergulhão, como em alguns lugares é chamado, uma resistência externa, como essa daí que eu estou mostrando na imagem. Antes da sua primeira braçagem, o último ajuste que deve ser feito é o ajuste da temperatura de fervura. A água ela só ferve a 100 graus centígrados ao nível do mar. Então, à medida que a altitude da sua cidade aumenta em relação ao nível do mar, a temperatura de fervura ela vai diminuir. Como eu moro numa cidade que está aproximadamente a 400 metros de altitude em relação ao nível do mar, a água aqui ferve a uma temperatura de 98,5 graus centígrados. Qual é o problema com isso? É porque o cronômetro interno para fervura nessa panela está ajustado para 100 graus. Isso é, a panela só dispara o tempo de fervura quando a temperatura atingir os 100 graus. Como aqui a fervura acontece a 98,5 graus, significa dizer que esse cronômetro nunca vai disparar. Lembrando que a temperatura de fervura ela é constante, isso é, depois que a fervura se inicia, a temperatura não se altera mais. Então, no meu caso aqui, quando a fervura acontecesse, isso é, 98,5 graus, toda a água da panela, quer dizer, todo o mosto da panela, iria evaporar e o cronômetro não iria disparar. Então, temos que fazer um ajuste no setup da panela para que o cronômetro passe a disparar, isso ele considere a temperatura de fervura a 98,5 graus. Então, para fazer esse ajuste, eu clico aqui em Manual,
vou em temperatura e elevo essa temperatura até o máximo, que é 100 graus. Quando eu chegar aos 100 graus, vai aparecer no display a palavra boiling, indicando que essa é a temperatura de fervura, como você pode ver aqui. Coloque a panela na potência máxima e então aperte o botão Start Stop para iniciar a rampa até a fervura. Agora que eu já sei qual é a temperatura da fervura no meu local, eu vou fazer esse ajuste. Eu venho aqui na tela inicial, aperto mais uma vez os botões de mais e menos simultaneamente e seguro por 5 segundos. E aí eu vou para aquela tela que a gente já viu, que é a tela de ajuste da temperatura do termômetro interno da panela. Eu aperto manual e aí agora eu vou para o menu C2. Esse menu C2 é o menu de ajuste da temperatura de fervura. Então se eu tivesse ao nível do mar, eu ajustaria isso para 0 graus, então sem nenhum grau de correção. Se no local onde você está ferve aos 99 graus, você ajustaria esse C2 para 1 grau. No meu caso aqui, que ferve a 98,5, eu acrescento 1,5 grau. Depois de inserir o valor, eu clico em Temp e aí sim eu programei a temperatura de fervura para a panela. Apesar dessa panela ter um volume máximo de 70 litros, o volume máximo de mosturação é de somente 60 litros, isso já contando a água e os maltes utilizados. Nós partimos de um volume de água para mostura entre 47 e 48 litros e no máximo 16 kg de malte, que é mais ou menos a capacidade máxima que esse cesto comporta. Com esses números, nós chegamos a um volume de mosturação um pouco abaixo dos 60 litros, sendo esse volume máximo determinado por dois limitantes, pela altura máxima do tubo extravasador e da altura dos furos onde se encaixa a haste de elevação do cesto de grãos. Um volume superior a 60 litros na mosturação vai fazer com que o mosto retorne à base da panela, onde ficam as resistências, pelo tubo extravasador ou por esses furos laterais. Quando o mosto não recircula passando pela cama de grãos, isso reduz a extração de amido dos grãos, bem como a conversão desse amido em açúcares fermentescíveis, já que as enzimas responsáveis por essa conversão se encontram nos grãos. Porém, no meu caso, eu sempre uso a tela de contenção, fazendo recirculação constante para que o mosto passe por toda a cama de grãos. Isso tanto vai gerar um mosto mais limpo, mais cristalino, porque a cama de grãos vai filtrar esse mosto, fazendo com que não haja detritos em suspensão, como também vai aumentar o rendimento de extração e conversão dos açúcares. Para aumentar a eficiência de extração e conversão dos açúcares, é comum muitos cervejeiros caseiros que usam panelas desse tipo, single vessel, fazer o processo de mosturação sem o uso dessa tela de contenção, mexendo a cama de grãos de tanto em tanto tempo com a sua pá cervejeira. Mas mesmo sem utilizar essa tela de contenção, o limite máximo para a mosturação continua os mesmos 60 litros. Pois se o mosto retornar pelo tubo extravasador ou pelos furos, com esses grãos de malte flutuando livremente sem a tela de contenção, uma coisa muito pior pode acontecer, que é esses grãos irem para o fundo da panela, entrarem em contato com as resistências dessa panela e caramelizarem, o que vai gerar uma dificuldade na limpeza da panela após a mosturação, já que esses grãos caramelizados vão formar uma crosta ao redor das resistências, e isso também pode alterar o sabor da cerveja final, dando a ela mais notas de caramelização do que você pretendia. Usando a tela de contenção e fazendo uso de recirculação constante, a eficiência máxima dessa panela fica em torno dos 60%, considerando um tempo de mosturação entre 90 e 120 minutos. Esse rendimento ele é ligeiramente inferior a quando o cervejeiro opta por não usar a tela de contenção e misturar os maltes usando uma pá cervejeira de tanto em tanto tempo. Bem, essa questão da eficiência da panela, ela vai depender de muitos fatores, então eu não posso abordá-los todos de uma vez.
mas essa eficiência ela vai depender de fatores como, por exemplo, a moagem dos grãos. Uma moagem mais fina vai fazer com que essa eficiência aumente, enquanto que uma moagem dos grãos mais grosseira vai fazer com que a eficiência caia um pouco. Além disso, parâmetros como a dureza da água, a alcalinidade da água e, obviamente, o pH da água vão interferir com as enzimas e, obviamente, com a eficiência de extração e conversão dos açúcares. Além disso, o simples fato da água ter mais sais dissolvidos também vai reduzir um pouco a eficiência de extração e conversão. O fato de usarmos agitação constante ou recirculação constante também vai influenciar na eficiência, onde quando esses fatores são usados, a eficiência eleva-se um pouco. Outra coisa que interfere na eficiência é o tipo de malte, isso é, se você está usando mais malte base ou mais malte especial, como os poderes diastáticos de cada malte variam, então você vai ter uma eficiência diferente a depender da quantidade dos maltes que você vai utilizar. Lembrando que quanto maior a quantidade relativa de maltes mais escuros, essa eficiência tende a diminuir. Até mesmo a maltaria, isso é, o fabricante do malte que você está usando, vai interferir na eficiência. Uma outra coisa é a idade do malte, isso é, quão fresco esse malte está. Se o malte ele fica guardado lá na brew shop por muito tempo, há uma tendência dessa eficiência cair também. Por fim, o que eu quero abordar, deixando todos esses outros pontos de lado, é a relação água-malte, isso é, quanto de água em relação a quantos quilos de malte você utiliza no processo de mosturação. Então, para falar sobre a relação água-malte, eu vou usar o software Beersmith, que é o software onde eu faço o planejamento das minhas receitas, e eu vou trabalhar com 3 receitas. Inicialmente, nós vamos trabalhar com uma cerveja leve, né, uma American Lager. Então, eu vou trabalhar aqui com American Lager como um estilo base. O volume total do lote vai ser de 50 litros, já considerando a eficiência do equipamento de 60%. Então, para isso, a gente vai utilizar malte Pilsen da Agrária. Eu vou começar com 12 kg. Com esses 12 kg, eu parto aí de uma OG prevista de 1,045. Aqui eu vou colocar um dos esquemas de mosturação que eu tenho aqui. Eu vou colocar esse Dry High. Esse Dry High é um esquema de mostura que vai gerar uma cerveja um pouco mais seca. Então eu estou trabalhando aí com 64 graus de mosturação. Nessas condições eu vou precisar de água. Então eu vou adicionar água, não importa que bem o estilo. Vou precisar de 72,5 litros de água total para essa receita. Sendo essa receita dessa forma, construída dessa forma, eu devo ter uma gravidade final esperada de 1,009, que é uma cerveja bem seca para o estilo, e um ABV de 4,7% em álcool, que também está dentro daquilo que é preconizado para o estilo. Quando eu venho aqui na aba Mostura, inicialmente, como eu programei as minhas receitas para ter uma relação de água-malte inicial de 3,5 litros por quilograma, ele está pedindo uma quantidade de 42 litros de água para mostura, certo? Então, usando isso, eu vou ter um volume de lavagem de 30,5 litros. Depois que eu suspender os 6 de grãos, eu vou lavar, né, esses grãos com 30,5 litros de água. Para reduzir esse volume, e pela experiência, é interessante trabalhar com um pouco mais de volume. Então eu vou colocar aqui 48 litros para ir para uma relação de 4 litros por quilograma. Segundo a segunda edição do livro do John Palmer, o How to Brew, quer dizer, o Como Braçar, ele aconselha uma relação de água-malte entre 3 e 4,5.
A primeira versão falava sobre algo como 2,5 litros até 3,5. Só que nessa edição, e baseado em outras referências, né, outros livros, a gente chega que as relações de água-malte ideais, elas vão ali de 3 a mais ou menos 4, 4,5 no máximo. Então eu vou trabalhar aqui com essa cerveja especificamente, essa receita, com uma relação de 4 litros para cada quilograma, o que vai me gerar um volume de água para lavagem de 24,5 litros. Então veja que nessas condições o volume da mostura é de 55,8 litros, um pouco abaixo dos 60, que seria o máximo que essa panela suporta. Então isso aqui seria uma receita, né, de uma American Lager, uma cerveja leve. Para nossa segunda receita, eu vou utilizar como estilo o American Pale Ale. Então é um estilo que ele vai ter aí uma força média, né, uma quantidade de álcool, uma quantidade de insumos para obter essa cerveja, que é maior do que a anterior. Então, para essa receita, eu vou partir de um malte Pale Ale da Agrária, e aqui eu já vou um pouco mais, a 14 kg. Isso vai me dar mais ou menos uma OG prevista de 1,052 para essa receita. Aqui no caso do regime de mosturação eu vou no médio-low. Esse médio-low implica em uma temperatura de 65 graus para mosturação, e com isso eu vou adicionar a quantidade de água. Como a gente usa mais malte, inerentemente a gente vai precisar de um volume maior de 74,4 litros. Na mostura, para manter esses 3,5 litros por quilograma que eu determinei, eu precisaria de 49 litros de água na mostura, o que daria mais 25,4 litros na água de lavagem. Nesse caso, nós trabalharíamos basicamente com o máximo da capacidade de mosturação da panela, indo a 58 litros, de 60 no máximo. A nossa cerveja teria uma gravidade final, né, estimada em 1,011 e 5,4% em álcool. Então, essa seria uma cerveja produzida, né, um American Pale Ale, 50 litros, com o mesmo nível de eficiência. Agora, à medida que as cervejas vão ficando cada vez mais pesadas, e nesse caso aqui nós vamos utilizar uma Haze IPA como o exemplo, a gente vai precisar chegar à capacidade máxima da panela. Então aqui eu vou só colocar um malte só, não vou fazer nenhum tipo de mistura, vou continuar com o malte Pale Ale da Agrária, só que agora eu vou para 16 kg, que é o máximo que o cesto suporta. Veja que mesmo usando o máximo de grãos que o cesto suporta, a gente mal chega no limite inferior da OG prevista para a receita, no caso aqui 1,059. Então aqui eu não tenho muito o que fazer a não ser reduzir o volume do lote. Então, para eu ter uma quantidade de malte suficiente para atingir os parâmetros para essa receita, eu preciso reduzir. E eu vou reduzir aqui para 40 litros. Então veja que eu já não consigo mais produzir os 50 litros de mosto para essa cerveja. Com 40 litros, a gente eleva, né, a nossa OG para 1,74, que está de acordo com o estilo. Para essa receita eu vou optar por uma configuração que eu chamo aqui de médio-high. O médio-high ele implica em uma temperatura de 69 graus centígrados. Então a 69 a gente vai ter uma FG prevista de aproximadamente 1,023, o que para o estilo está razoável. Eu posso mexer um pouquinho, então eu posso aqui, por exemplo, colocar a temperatura de mosturação para 68 graus. Com essa temperatura de mosturação, a gente chega aí a 7,1% em álcool, uma OG de 1,021. Eu tenho aqui parâmetros que condizem
com o estilo. Então, nesse caso, usando essa quantidade de grãos, a gente vai adicionar água e a gente vai ver que o volume é menor, 65,9, já que o volume do lote caiu também. Quando o Beersmith tenta aplicar a regra que eu predeterminei, que é de 3,5 litros por cada quilograma, ele vai me pedir um volume de água para a mostura de 56 litros. E isso ultrapassa o máximo que a panela é capaz de misturar. Então vamos para 66,4. Então nesse caso, infelizmente, a gente vai ter que reduzir aqui o volume de água da mistura. Eu vou colocar aqui 47 litros, o que vai reduzir a relação água-malte para próximo a 3, que seria mais ou menos o mínimo que eu recomendaria para esse equipamento. Nesse caso a gente vai para 57,4, basicamente o limite da panela, e vamos ter que usar 18,8 litros de água na lavagem dos grãos. Então, respeitando esses parâmetros, a gente teria uma cerveja, uma Hazy IPA. Então, o que dá para perceber com a prática é que à medida que essa relação de água-malte ela vai diminuindo, a eficiência também vai diminuindo. Então, aqui nessa Hazy IPA, nessas condições, eu vou basicamente ter uma eficiência ali no máximo de 60%. Então, como podemos ver aqui nesse gráfico de eficiência de extração dos açúcares durante o processo de misturação, que mostra a OG em função do tempo, que passados 30 minutos do início da misturação, a menor eficiência está na misturação que teve uma relação de água-malte de 2,5 litros por cada quilograma. E uma melhor eficiência pode ser observada na misturação com 3,5 litros por cada quilograma. Passados 60 minutos do início da misturação, nós já vemos um agrupamento nítido, onde as menores eficiências estão nas relações 2,5 e 3 litros por cada quilograma, e as melhores em 3,5 a 4 litros por quilograma. O mesmo acontece 90 minutos após o início da misturação, e no término dos 120 minutos da misturação, podemos ver nitidamente uma diferença de eficiência, onde as relações de 3,5 e 4 litros por cada quilograma têm uma maior eficiência em relação às razões de água-malte menores de 2,5 e 3 litros por cada quilograma. Então, para esse equipamento em especial, é interessante que você consiga manter essa relação de água-malte entre os 3 litros por cada quilograma e os 4 litros por cada quilograma. Eu espero que eu tenha conseguido abordar os principais tópicos no uso dessa single vessel. No final eu faria uma conclusão da seguinte forma: eu gosto muito desse estilo de panela cervejeira. Ela traz muitas vantagens, sobretudo no quesito de controle do processo. Então, depois que eu passei a utilizar esse tipo de panela, eu tive um controle muito maior no processo de braçagem como um todo. Eu iniciei nesse mundo, né, das single vessels com uma single vessel da inversa, só que menor de 40 litros. E eu achei tão boa a panela, assim, eu gostei tanto de como o processo acontecia, que quando eu mudei o fermentador para um fermentador maior, necessitando assim de fazer 2 braçagens consecutivas para então jogar a quantidade de mosto ideal para o fermentador, eu pensei, não, eu preciso de uma panela maior. E quando eu pensei nisso e comecei a procurar por uma panela cervejeira maior, uma das que mais me chamou a atenção foi essa da inversa de 70 litros, até porque eu já conhecia bem como a de 40 funcionava. Então foi muito mais fácil para mim me adaptar à nova panela, porque eu já conhecia a anterior. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tanto que comprou uma panela como essa, como que pretende comprar. E se você gostou desse vídeo e do conteúdo que a gente faz aqui no canal, deixe o seu like e também considere se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando os vídeos que nós postamos por aqui.
Se eu não cobrir algum ponto específico que você gostaria de saber, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o total prazer em responder você caso eu consiga. Para você que já é inscrito no nosso canal, então meu muito obrigado, continue acompanhando. Eu sou Luciano Ribeiro e essa é a Saibia. Até mais.